Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês aqui e para iniciarmos o curso sobre a Lei do Processo Administrativo. Isso mesmo, a Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo, sempre cobrada aí, em concursos para TRTs, INSS, enfim, concursos federais, mas também alguns estaduais, né? Obviamente o Distrito Federal também, gostam de fazer a cobrança da lei do processo administrativo, tá? Então bora lá? Bora começar o nosso curso? Mas peraí, professor, onde que você está? Professor está em Salta, no norte da Argentina, aqui às portas do deserto de Atacama, pertinho da fronteira com a Bolívia, pertinho da fronteira com o Chile, e gostaria de já estar de volta ao Brasil, mas tivemos um pequeno acidente de carro, tá? Tudo bem, graças a Deus, né? Somente prejuízo material. Por isso, adquira a sala virtual de estudos, dê o like, compartilha, seja membro do canal. Mas enfim, somente prejuízos materiais, mas enquanto isso, o professor está, entre aspas, né, preso aqui em Salta, mas tendo o prazer de conhecer essa belíssima cidade, né, porque é uma cidade bem antiga, 1540, alguma, não lembro agora, mas enfim, né? Bem antiga aí, e com um folclore, uma tipicidade. Veja a decoração da casa aqui onde eu estou, tá? Ainda vou descobrir o que significa. Todo lugar aqui tem, né, essa senhorinha, esse senhorzinho e os filhinhos. É uma famíliazinha, né? E tá espalhado pra tudo quanto é canto aqui. Isso aqui é um cactus de verdade, viu, gente? Só que ele tá meio seco. Eu não vou mexer muito nele porque ele solta uma poeira danada. Mas enfim, bora lá, Tenho certeza que muitos de vocês no futuro estarão servidores públicos, no teletrabalho, quem sabe aqui, no mesmo apartamento que o professor está em Salta. O professor dá ótimas dicas de Airbnb, tá? Pode perguntar, que eu já andei ficando em muito lugar por aí e consigo fazer excelentes indicações sobre onde ficar, ainda mais você, futuro servidor, servidora pública, que vai estar em teletrabalho, viajando pela América do Sul, no mínimo, tá? Se não for o mundo inteiro. Mas vamos lá, gente, bora lá. Bora tratar da Lei do Processo Administrativo, a Lei 7.800, né? 7.000, calma, professor, 9.784/99, tá? Então vamos lá, Ela faz o que, professor? Ela regula o processo administrativo aqui, no âmbito da administração pública federal. Mas por que eu comentei que alguns concursos estaduais, né, colocam a lei do processo administrativo no seu edital? Porque aqui eu tenho a tônica de como que se desenrola o processo administrativo. E se eu tenho um processo administrativo na União, os mesmos conceitos, preceitos, eu vou aplicar aos estados, ao Distrito Federal. Mas lembrando, a lei é tão somente para a administração pública federal. E aí, ou um estado tem a sua própria norma, e muitas vezes a tem, mas acaba num determinado concurso pegando ali processo administrativo no direito administrativo e colocando como referência bibliográfica a própria lei federal, ou então ele coloca no edital a lei específica, entenderam? Então pode ser que você esteja fazendo concurso, por exemplo, no âmbito da Bahia. A Bahia tem a lei do processo administrativo na Bahia, mas você vai olhar, é praticamente um copiou-colou da lei federal, tá? O fato é, se o seu edital trouxer a Lei 9.784, tá? Muita atenção à literalidade da norma. Mesmo as bancas mais interpretativas, como por exemplo CESP, FGV, mesmo essas bancas que gostam de contar historinha, quando você vai olhar as alternativas, né, ou uma afirmativa de certo e errado do CESP e SEBRASP, é algo muito próximo da literalidade. Então, tem aí a lei, 9.784
na sua mão, vá fazendo as anotações, tá? Leia e releia o quanto você puder, você vai ver que isso realmente faz a diferença em termos, né, de acertar a questão no domingo do concurso. Então vamos lá, professor, vamos seguir essa metodologia do canal aqui e analisar, fazer um pente fino em cima da lei do processo administrativo, tá? Então, disposições gerais, ó. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, aqui, ó. Primeira questão extremamente recorrente envolvendo o artigo 1º. Qual que é o objetivo? A lei visa a quê? Primeiro, ó, proteção dos direitos dos administrados. Espera aí, professor, eu achava que o objetivo primordial era garantir a administração pública. Não, gente. A administração pública existe em favor dos administrados. Então eu vou fazer um processo administrativo onde eu vou assegurar contraditória e ampla defesa, onde eu vou assegurar inclusive, né, o respeito ao devido processo legal, tudo aquilo que a gente estuda na CF 88, legalidade, enfim, todos os princípios da administração pública, mas a gente tem que lembrar que a administração pública, ela não é um fim em si mesmo. A administração pública existe para os administrados e não o contrário. Então, se eu estou regulando uma lei do processo administrativo, que vai tratar de legalidade, de contraditória e ampla defesa, de devido processo legal, a primordialidade, né, o objetivo primordial é justamente atender aos interesses de quem? Ora, aos interesses dos administrados, de todos nós, né? E para isso, eu preciso ter o quê? O melhor cumprimento dos fins da administração. Então, ao mesmo tempo, ela também é um instrumento para que a administração pública cumpra com os seus fins, tá? E esses fins estão diretamente relacionados à proteção dos direitos, né, dos administrados, né? Lembrem-se que o poder público não pode sair por aí aviltando a legalidade. Pelo contrário, né, ele tem que respeitar a legalidade, até porque o princípio da legalidade para todos nós é uma enorme garantia. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então a administração pública, quando age, sempre tem que agir dentro dos limites da lei. Quem já assistiu a aula minha sobre o princípio da legalidade está cansado de saber isso, né? Tanto quando eu falo do artigo 5º, inciso 2, quando eu falo justamente do artigo 37 da CF 88. Tranquilo? Então a primeira questão aqui, ó, seria justamente isso, tá? Percebam que o objetivo, deixa eu voltar aqui, ó. O objetivo não é um só. O objetivo é proteger os direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Quando a gente fala disso aqui, ó, tem a ver muito, né, com o princípio da eficiência na administração pública, beleza? Show de bola. E ó, são normas básicas, por isso que tem muito estado, né, que copia e cola as leis do processo administrativo no âmbito federal em sua respectiva lei de processo administrativo, tranquilo? Mas ó, vale a pena marcar o artigo 1º, o caput aí, uma questão importante. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativos e do Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Tanto é que cai bastante em concurso de TRT. Tanto é que o pessoal que se prepara para o concurso do Senado, da Câmara dos Deputados, também estuda a lei do processo administrativo, tá? E só, ó, uma lembrança básica aqui, mas só para a galera, né, relembrar aquilo que eu já dei, né, já ensinei para vocês em termos de administração pública lá na CF 88, lembrem-se que existe a administração pública direta, né, e existe a administração pública indireta. Quando a gente fala da administração pública indireta, gente, eu estou falando das entidades que compõem a administração pública indireta. E você já sabe, né? Eu estou falando das autarquias, tá? Estou falando das empresas públicas, tá?
das sociedades de economia mista e das fundações públicas, né, que são entidades da administração pública indireta, tá? Lembra que vale para ambas, tá? Tanto para a administração pública direta quanto para a indireta. Tranquilo? Show de bola? Show de bola, tá? Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, aqui é um pequeno glossário, tá? Considera-se órgão. O que é órgão? A unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Beleza? Entidade. A unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Então, por exemplo, ó, quando eu paro para pensar e lembro aqui, ó, das autarquias, tá? Das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações públicas. Não são entidades da administração pública indireta? Pois bem, todas possuem personalidade jurídica própria. Todas possuem personalidade jurídica própria. A autarquia e a fundação pública são pessoas jurídicas de direito público, né? E a empresa pública e a sociedade de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado. Tranquilo? Então, ó, entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, CNPJ. Uma pessoa jurídica de direito público, autarquia, fundação pública, ou uma pessoa jurídica de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista. E autoridade, professor? Qual que é o conceito de autoridade para a lei? O servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Ó, esse conceito de autoridade, ele já esteve presente em concursos públicos, tá? Muitas bancas, principalmente essas mais literais que copiam e colam o texto da legislação, gostam de perguntar: para efeitos da lei 9784, qual é o conceito de autoridade? Aí você tem que responder: o servidor ou o agente público, mas não é qualquer servidor, não é qualquer agente público. É o servidor ou agente público dotado do poder de decisão. Tranquilo? Show de bola? Show de bola. Parágrafo 2º, devidamente lido e comentado. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, né? No direito constitucional, quando a gente estuda o artigo 37 da CF 88, a gente estuda, o clássico LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, né? E eficiência. Peraí, professor, cadê a impessoalidade aí? Cadê justamente a publicidade? Gente, o fato de não estar mencionado explicitamente não significa que não esteja implicitamente. Porque, por exemplo, quando eu falo de finalidade e interesse público, existe a impessoalidade também correlacionada, né? Então, ó, percebam que aqui eles explicitaram no texto do artigo 2º, os princípios da administração pública, mas para fins de processo administrativo. Ok? Então, ó, percebam que é bem mais explícito do que o texto da CF 88. Além de legalidade, além de eficiência, além de moralidade, vocês vão encontrar aqui também, deixa eu até mudar a cor aqui, ó, vocês vão encontrar também o quê? A finalidade explicitada aqui, ó, a motivação, a razoabilidade, a proporcionalidade, né? Ampla defesa, se bem que contraditória e ampla defesa estão no artigo 5º da CF 88. Segurança jurídica, que também está no artigo 5º, inciso 36 da CF 88, né? Interesse público, que também está implícito no texto constitucional, e a eficiência, né, está explícita lá no artigo 37, tá? Professor, o que eu tenho que levar para a prova? A literalidade aqui realmente, ó. Eles não vão sair perguntando para vocês o significado de cada um dos princípios.
Aí, gente, não é uma questão sobre a lei do processo administrativo, e sim uma questão de direito constitucional ou de direito administrativo. Nós já vimos isso aí em outras aulas. Eu não vou, detalhar cada um dos princípios aqui, porque nós já fizemos isso aí no YouTube. Lembre-se que aí no canal tem mais de 3.500 aulas disponíveis para todos vocês. Tranquilo? Então, falei do artigo 2º, falei de algo importante, tá? Estude aí os princípios da administração pública, mas na Lei 9.784, né? Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, ok? Quanto mais você puder ler e reler e revisar o artigo 2º, mais você vai acertar a questão sobre a Lei 9.784/99. Parágrafo único, o que a gente tem no parágrafo único, professor? Vamos lá, vamos para o parágrafo único do texto legal aqui, Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação conforme a lei e o direito. Óbvio, né? Eu preciso respeitar a legalidade, tá? Então aqui, tem tudo a ver com o princípio da legalidade. 2. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização de lei. Quando cai, tá, esses critérios a serem observados no processo administrativo, legalidade, o respeito, a atuação conforme a lei e o direito, óbvio. Ou seja, onde que o examinador tem aqui uma perspectiva de questão? Justamente no inciso 2. Então, atendimento a fins de interesse geral, óbvio, tem a ver com o interesse público, né? Vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências. O que isso significa? Gente, o poder público, em regra, não pode se omitir, tá? Então, quando cai, é justamente essa parte, vedada em regra, salvo, a autorização e lei, então, vedada em regra, a renúncia total ou parcial de poderes ou competências. Tranquilo? Então, são critérios a serem observados durante o processo administrativo na administração pública federal. Mas são só esses critérios? Não, nós temos diversos outros critérios a serem observados no processo administrativo. Então, grifa aqui, processos administrativos, critérios. Terceiro critério, objetividade. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Óbvio, porque isso aqui é um respeito ao princípio da impessoalidade que a gente já estudou tanto no direito constitucional quanto no direito administrativo, tá? Então, a objetividade é um critério a ser observado, no processo a ser observado, A objetividade, gente, é um critério a ser observado na administração, nos processos administrativos da administração pública? Sim, justamente para atendimento do interesse público. Então, objetividade no atendimento do interesse público. E aí o mais importante, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Princípio da impessoalidade. Óbvio, Eu não posso ter promoção pessoal do fulano, do beltrano, em razão daquele processo administrativo. E o princípio da impessoalidade constante do caput do artigo 37 da CF 88. Outro detalhe que tem a ver com a moralidade administrativa. A atuação dos servidores e agentes públicos, gente, segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Peraí, professor, se um dos critérios do processo administrativo é a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, esses critérios, eles guardam correlação com qual princípio? Com o princípio da moralidade. Beleza? Então tá aí, princípio da moralidade. 5. Divulgação oficial dos atos administrativos. Publicidade, transparência, publicação no diário oficial, ressalvadas as hipóteses de sigilo prevista na Constituição.
Peraí, professor, eu já estudei isso em algum lugar, já. Você já estudou isso aqui, ó. Artigo 5º, inciso 33 da CF 88. O que eu tenho no artigo 5º, inciso 33 da Constituição? Ora, que todos nós temos, enquanto direito fundamental, o direito de obter informações, sejam informações de interesse individual particular ou de interesse coletivo ou geral. A gente tem esse direito fundamental de obter informações dos órgãos públicos, mas esse direito, ele é absoluto? Ele é incondicionado? Não. Existem informações que são informações sigilosas para a segurança do Estado e da própria sociedade. Agora, qual é a regra, gente? Em um Estado democrático de direito, qual que é a regra? O sigilo ou, né, a publicidade, a transparência? A publicidade, a transparência, né? Então, em regra, a informação é pública. Em regra, a atuação da administração pública, ainda mais em um processo administrativo, ela é transparente, ela é pública. Mas quando for necessário, eu tenho sigilo. Exemplo, quando versar sobre a intimidade, a vida privada das partes envolvidas em um processo administrativo disciplinar. Ok, se existirem interesses públicos, a informação contida naquele processo e houver um choque entre o interesse público e o interesse individual, a vida privada ou mesmo, né, a intimidade, tem que ter a preferência, né, a prevalência do direito público sobre o direito privado, a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Mas é uma questão mais interpretativa, né, que nem tanto vem na lei do processo administrativo. No âmbito do processo administrativo, o que a gente tem que lembrar? Que um dos critérios do processo administrativo é a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas hipóteses de sigilo previstas na Constituição, segurança do Estado e segurança da própria sociedade, artigo 5º, inciso 33 da CF 88. 6. A adequação entre os meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções de medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Pô, professor, eu já vi isso em algumas questões, e justamente questões que falavam de desvio de finalidade. Exatamente. Se você pegar questões aí da banca FGV, questões do CESP, SEBRASP, que são, né, questões mais interpretativas, onde o aluno tem que inclusive demonstrar o conhecimento interpretativo que ele adquiriu no âmbito do direito administrativo, do direito constitucional, vocês vão ver que é muito comum essa questão do desvio de finalidade. Então, por exemplo, eu tenho a remoção. A remoção no interesse da administração pública, ela existe, tá? Só que a autoridade competente, ela remove um servidor não porque a administração pública tem interesse, não porque aquilo vai ser importante para o interesse público, mas na verdade só para punir o servidor. Entenderam? Então imagina, eu sou um determinado servidor que estou numa determinada localidade e cumpro com os meus deveres, com o conjunto de atribuições e responsabilidades do meu cargo. Mas isso às vezes pode afrontar os interesses maiores não republicanos e não éticos de determinadas pessoas. Aí vem, né, um superior hierárquico, alguém, né, sem ética, mal intencionado, e fala assim, não, vamos resolver esse problema aqui agora. A gente vai remover esse servidor público no interesse da administração pública. Então ele vai sair do ponto A e ir para o ponto B. Mas espera aí, eu não posso remover servidor a título de penalidade. Eu só posso remover o servidor, nesse caso, né, não que não possa ter remoção compulsória, existe a remoção compulsória, inclusive regulada no âmbito da magistratura, né, enquanto penalidade, mas enfim, não é dessa remoção que eu estou falando. Eu estou falando daquele que não deveria ser removido, que está tendo, né, o seu conjunto de atribuições e responsabilidades do cargo público bem executado por ele, mas que em razão de outros interesses, de interesses escusos, de interesses antiéticos, nada republicanos, tá? Vem a autoridade superior e remove aquele servidor do ponto A para o ponto B, com o claro intuito de quê? Puni-lo, e não de removê-lo no interesse da administração, no interesse público, né? Peraí, eu não posso ter um processo administrativo
que vai culminar, por exemplo, em uma remoção no interesse da administração pública, acontecendo com desvio de finalidade. Espera aí, eu tenho desvio de finalidade nessa situação. Por isso que um dos critérios, né, do processo administrativo vai ser justamente a adequação entre meios e fins, tá? Isso aqui, gente, ó, anota aí, tá? Questão de prova. Tudo bem, eu citei duas bancas aqui bem interpretativas e que gostam, né, de fazer questões envolvendo o inciso 6, mas pode ser também uma banca mais literal, então não deixe de estudar o inciso 6 aí do parágrafo único, beleza? Beleza. 7. No processo administrativo, eu ainda tenho que observar, entre outros, os seguintes critérios: indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. Óbvio, né? Se você tomou uma decisão enquanto servidor, enquanto agente público, ou seja, enquanto autoridade, porque nós acabamos de ver quem é a autoridade. A autoridade para os fins da lei é aquele servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Então a autoridade, né? A autoridade foi lá e tomou uma decisão. Peraí, é só decidir? Não, tem que indicar os pressupostos de fato e de direito daquela decisão, fruto daquele processo administrativo. Tranquilo? Então, ó, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Então tá aqui, ó, né? Eu também tenho que observar, ó, as formalidades essenciais. Por que eu tenho forma, gente, no processo administrativo? Por que existe a forma no direito, né? Eu tenho formalidades com o objetivo, né, essencial de garantir direitos. Direitos de quem? Dos administrados. Na hora que eu formalizo, que eu padronizo a atuação da administração pública, né, eu estou garantindo direitos dos administrados. Então, a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados é outro critério a ser observado no processo administrativo, tá? Beleza, eu vou ter formalidade, mas vai ser uma formalidade em excesso? Não, gente. Nós já superamos, né, a chamada administração pública burocrática e hoje nós estamos em uma era da administração pública gerencial. A forma é importante, mas a forma não é o mais importante. Eu não posso ter formalidades em excesso, porque se eu tenho formalidades em excesso, eu posso burocratizar o processo administrativo ao ponto de torná-lo, né, ineficaz, ineficiente e ineficaz. Tá? Então é aquela história. Forma é importante, mas tendo em vista o processo administrativo e o princípio da eficiência na administração pública, ó, eu tenho que lembrar muito do inciso 9, a adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, tá? Então, ó, ok, é necessária a existência de um mínimo de burocracia, de um mínimo, né, de formalidade, mas eu preciso ter a adoção de formas simples, né? Uma formalidade simplificada, suficiente tão somente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados e não constituir o quê, gente? Não constituir um obstáculo, tá? Um obstáculo à realização, né? Aos fins do processo administrativo. Tranquilo? Então percebam aí, ó, a importância, né, dessa questão do inciso 9 aí. Outro, inciso 10, outro critério, ó, garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de prova e à interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Então, a primeira coisa, ó, eu não estou falando de qualquer processo administrativo, eu estou falando daquele que pode resultar a aplicação de uma sanção, de uma penalidade, ou em situações de conflito
de litígio, tá? Ou seja, onde eu tenho litigantes, pessoas em conflito, pessoas em litígio, pessoas em luta, né? Então, ó, garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos. A gente vai ver mais à frente, na própria lei, tem muita questão sobre essa parte dos recursos, tá? Na lei do processo administrativo. Eu vou chamar toda a atenção aí, como eu sempre faço, beleza? Mas se a gente parar para pensar, tudo que está aqui enquanto critério do processo administrativo tem a ver com o devido processo legal, tem a ver com contraditório e ampla defesa, tem a ver, gente, com respeito à legalidade e as regras do Estado democrático de direito. Tranquilo? Então, ó, atenção, é um ponto importante, tá? Mas, sinceramente, pelo que eu lembro de prova aqui, ó, o mais comum dessa tela é a cobrança do inciso 8 em conjunto com o inciso 9. Beleza? Beleza. Bola para frente. Ainda são critérios dos processos administrativos, tá? Ó, isso aqui é clássico, hein? Isso aqui não cai, isso aqui despenca em concursos Brasil afora. Proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas a previstas em lei, tipo um xerox, algo que está previsto em lei ali. Mas, ó, processo administrativo junto à administração pública, em regra, não tem cobrança. Você já paga implicitamente, né, no âmbito da carga tributária, entenderam? No âmbito do pagamento dos impostos, por exemplo, tá? Então, ó, eles adoram falar que tem a cobrança, que existe a cobrança de custas e despesas processuais nos processos administrativos. Não. Em regra, não. Beleza? Então, cuidado aí, ó. Nos processos administrativos, qual é um critério importante? A proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei, né? Outro clássico, ó, esse aqui também é clássico, hein? Não cai tanto igual o 12, mas também tem a sua recorrência em termos de prova. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Não entendi, professor. É a administração pública, é a própria administração pública quem vai ser a locomotiva, que vai dar justamente o quê? O impulso necessário ao processo administrativo, ao desenrolar, ao caminhar do processo administrativo. Ou seja, eu não dependo tão somente das partes, pelo contrário, eu tenho um impulso oficial por parte da administração. É a administração pública que joga o processo em marcha para frente. E por que esse impulso oficial é algo importante, mas também lógico, professor? Por uma razão óbvia. Vamos supor que eu tenha duas partes no processo administrativo. Uma parte que é celeridade, a outra parte que é morosidade, atraso. Peraí, uma parte puxando para frente, outra parte puxando para trás. Tá? A resultante disso vai ser a paralisação do processo administrativo. Logicamente, a locomotiva, o impulso oficial, não tem que estar com as partes, tem que estar com a administração, para que a administração leve o processo administrativo sempre à frente e possa decidir o quanto antes aí, tendo em vista as necessidades dos administrados. 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Marquem também, tá? Eu vou até colocar um carimbinho aqui, ó. Essa telinha aqui tem chance de ser uma tela de prova, ok? Então tá aí uma telinha de prova para todos vocês. Na hora que eu tenho a interpretação da norma administrativa nos processos administrativos, tá? Qual que é a interpretação mais adequada? Ora, professor, aquela que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, né? E ok, mudei a interpretação, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Tranquilo? Show de bola? Show de bola.
Bola para frente aqui, ó, né? E aí, ó, a gente vai para os direitos dos administrados. Mas vocês já sabem, gente, sempre que eu chego aqui em um divisor de águas, né, da legislação, ou seja, quando eu vou começar aqui um outro dispositivo, é hora de nós encerrarmos a presente aula. Então o professor vai finalizar essa aula aqui e já começa a próxima, mas falando do quê? Falando dos direitos dos administrados, tá? Todo mundo já está cansado de saber qual é a minha metodologia aqui no canal. Tem mais de 3.500 aulas aí para vocês usufruírem, tá? E lembre-se, gente, quando você dá o like, quando você compartilha, quando você se inscreve no canal, você mostra para o algoritmo do YouTube que o conteúdo é relevante. Ajuda o professor enquanto YouTuber. Ah, mas espera aí, professor, eu quero ajudar ainda mais. Seja membro do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó. Clica nele, seja membro do canal, né? Além de você contribuir mensalmente com R$ 7,99 por mês, isso mesmo, tá? Então, somente R$ 7,99 por mês, ajudando o professor a produzir, organizar e distribuir cada vez mais conteúdo para todos vocês, né? Você vai ter acesso também a aulas exclusivas. Tem as minhas aulas desenhadas de direito constitucional, onde você consegue ali, ó, revisar boa parte da matéria. E em breve, tá? Vou fazer inúmeras revisões para quem é membro do canal, principalmente aí nessa dinâmica de tantos concursos, né? Essa onda de concursos que nós estamos vivenciando aí, tá? E outro detalhezinho, ó, lembrem-se que eu também estou pegando esse link e organizando nas salas virtuais de estudos que são publicadas pela editora Atualizar. A gente utiliza ali, ó, a plataforma do Google Sala de Aula, né? Então, a partir do momento que eu organizo uma sala virtual de estudos e tem a lei do processo administrativo, essa aula está nela, beleza? Está lá organizadinha para você justamente percorrer o conteúdo da lei do processo administrativo, né? Ou seja, a lei 9.784/99. Beleza? Deixa eu encerrar por aqui. Primeira aula ministrada, daqui a pouco o professor volta para falar justamente dos direitos dos administrados no âmbito da Lei 9.784/99. Valeu demais, obrigado e tchau, tchau, gente.